Imaginem passar 20 anos a estudar, a praticar, a aperfeiçoar uma competência técnica super complexa e depois acordam numa manhã de dezembro de 2025 e percebem que, muito provavelmente, nunca mais vão precisar de fazer essa tarefa com as próprias mãos. É assustador, sim. Olá, quem nos ouve. E, de facto, é exatamente isso que está a acontecer com alguns dos engenheiros mais brilhantes do planeta neste momento. Muito bem. Vamos lá desconstruir isto. O material que temos hoje na nossa secretária é uma entrevista profundamente fascinante no canal do YouTube No Priors. Exato, com o Andrei Karpathy, que é, indiscutivelmente, uma das figuras centrais na inteligência artificial moderna. Ora, nem mais. E a missão desta nossa análise profunda hoje não é tipo falar de mais um modelo de linguagem que escreve poemas sobre gatos. Pois não, de todo. O objetivo é mapear esta mudança sísmica, a nossa transição de criadores de código para... Gestores de agentes autónomos. É uma transição brutal. Eu estou fascinada com isto. Porque, quer dizer, no início soa tudo a ficção científica, não é? Um bocado de cyberpunk. Sim, totalmente. Mas é o dia-a-dia na linha da frente tecnológica agora. E isto levanta questões profundas sobre como aprendemos, como trabalhamos, até como interagimos com o mundo físico. Exatamente. Mas para quem nos ouve perceber bem a escala disto, temos de olhar para a rotina do próprio Karpathy. O trabalho diário dele foi virado do avesso em poucos meses. Eu confesso que li as nossas notas para esta secção e fiquei parvo. Costumo acreditar. Estamos a falar de um tipo que respirou o código a vida toda. O que é que mudou assim tanto? Pois, mudou tudo. Houve uma inversão total. Ele relata que, desde dezembro de 2025, quase não digita uma única linha de código manualmente. Espera, zero. Alguém como ele? Praticamente zero. Historicamente, ele diz que o fluxo de trabalho dele era 80% de esforço humano a teclar, a procurar erros na sintaxe. Tinha pôr as mãos na massa? E talvez 20% para a máquina compilar. Exato. Mas agora o paradigma inverteu-se por completo. É uma delegação extrema. Ele diz que passa 16 horas por dia, não a programar, mas a tentar expressar a sua vontade a um exército de agentes autónomos. Uau. A máquina escreve e o humano orquestra. É isso mesmo. É uma transição de identidade terrível. Faz-me lembrar, pensei nisto como ser subitamente promovido de operário numa fábrica, onde estamos habituados a apertar parafusos físicos, a diretor-geral. Diretor-geral de uma fábrica gigante e totalmente automatizada. Exato. E de repente entramos em pânico, porque não fazemos ideia de como manter aquelas máquinas todas a produzir ao máximo. Pois, e a ironia, sabes, é que esse pânico tem agora um nome clínico entre os engenheiros topo. O Karpathy chama-lhe psicose da IA. Psicose da IA, adoro o termo, mas confesso que não estava à espera. Qual é a causa mecânica disso? É a mudança do gargalo, da limitação tecnológica. Desde o início da informática, que a grande limitação era o hardware, certo? Perdor computacional. Sim, as máquinas eram lentas, a malta ficava a olhar para o ecrã à espera. Pois, E depois as máquinas ficaram rápidas e o gargalo passou a ser a velocidade dos nossos dedos no teclado. Mas hoje, a ansiedade do Karpathy vem de ter tokens, ou seja, capacidade de processamento não utilizados. quer dizer que o limite já não é a tecnologia de silício. Exatamente. O limite passou a ser a habilidade humana em dar as instruções certas, a velocidade da nossa imaginação. Na gíria deles, ele chama isto um skill issue, um problema de competência humana. A falha está no cérebro humano ser demasiado lento para imaginar trabalho útil para a máquina. Isso exige um desapego brutal. Absolutamente brutal. E para entender isto na prática, ele menciona o caso do Peter Steinberg. É um programador que ilustra perfeitamente a morte do fluxo de trabalho tradicional. Como é que o Steinberg trabalha agora? Ele já não tem um ecrã central com um editor de texto aberto. O que ele faz é gerir vários monitores com múltiplos agentes Claude a correrem em paralelo, tudo ao mesmo tempo. Bolas. O que é fascinante aqui é a passagem das microações para as macroações. Trocando por miúdos para a nossa audiência, qual é a diferença prática entre as duas na hora de criar software? Uma microação é pedir à máquina algo super tático, tipo, escreve-me esta função matemática em Python. Ainda é muito granular. Certo, passo a passo. Exato. O Steinberg não faz isso. Ele atribui macroações, missões complexas. Ele diz ao agente 1, investiga a documentação e define a arquitetura do programa. E aos outros? Em simultâneo, diz ao agente 2 para escrever o código base usando a arquitetura do primeiro. E a um terceiro agente dá o papel de crítico. Tipo, tenta quebrar o código dos outros dois. Isso mesmo, tudo em paralelo. O valor do humano é unicamente orquestrar esta sinfonia de inteligências. Isso obriga-nos a repensar totalmente o que é o talento e a minha grande dúvida agora é se isto está a acontecer em Silicon Valley. O que acontece quando sai do escritório e entra na nossa sala de estar? Acontece o inevitável, não é? O colapso entre a ferramenta profissional e a utilidade doméstica. Os modelos deixam de ser só papagaios, que prevêem palavras, e passam a ter mãos digitais. O Karpathy testou isso na vida pessoal dele, não foi? O tal agente no WhatsApp? Sim, o Dobby. Ele deu-lhe o nome inspirado no elfo doméstico do Harry Potter. Criou um agente pessoal ligado ao WhatsApp. Mas estamos a falar de um chatbot avançado que diz o estado do tempo ou algo mais físico. Muito mais físico. O Dobby tem verdadeira agência e a forma como o fez é reveladora. Ele explorou autonomamente a rede Wi-Fi da casa e encontrou o sistema de sonda-sonos. E precisou das passwords, imagino. Não. Essa é a questão. Em vez de pedir as palavras-passe, o agente fez a engenharia inversa da própria API da coluna de som. Ele percebeu como a coluna recebia os comandos, interceptou essa linguagem e dominou-a sozinho. Estás a brincar?
Sozinho? Completamente sozinha. A IA desenrascou-se. E hoje o Carpati enviou uma mensagem casual no WhatsApp e o Dobby controla luzes, ar-condicionado, gestores, até as câmaras de segurança. E a cena das encomendas da FedEx? Sim. O agente tem integração visual. Se a carrinha da FedEx estacionar à porta, o Dobby vê a imagem e manda uma mensagem a avisar, sem que o Carpati tenha configurado qualquer alerta. Epá, tenho de intervir com algum ceticismo aqui. Sejamos realistas, porque é que eu vou tirar o telemóvel, abrir o WhatsApp e escrever acenda a luz se tenho um interruptor físico ali ao lado? Pois, eu percebo. Parece um passo atrás na comodidade. Isto não é só um gênio da tecnologia a brincar aos hackers na própria casa. É um ceticismo super natural de se ter. Se o objetivo fosse trocar o interruptor por um teclado, sim, seria ridículo. Mas o Dobby representa um salto intelectual muito maior. Como assim? O objetivo não é o chat no WhatsApp. O que isto ilustra é a morte anunciada das interfaces de utilizador. As famosas UI. O futuro aponta para um mundo onde as aplicações como nós as conhecemos deixam de existir. As apps vão acabar. O telemóvel passa a ser só vidro opaco. Pensa na fricção que nós aceitamos diariamente. As empresas gastam milhões a desenhar menus para conseguirmos abrir a app do banco, a app do ginásio, a do termóstato. São muletas para nós não termos de falar em código. Exato. Com os agentes autónomos, as aplicações passam a ser só APIs cruas, uma porta lógica que deixa os computadores falarem entre si, sem ecrãs pelo meio. Ah, estou a ver. O Dobby é o tradutor universal. Precisamente. Ele liberta-nos de navegar em 8 apps diferentes. No futuro, a única interface que interessa é a nossa intenção. Tu entras na sala e dizes em voz alta, vou ver um filme. E o agente fala com as luzes, os gestores, a televisão. Sim, gera toda a logística em silêncio. O humano foca-se no objetivo, não na ferramenta. Se isso funciona tão bem em casa, o próximo passo lógico que me vem à cabeça é a investigação científica. Porque num laboratório, as combinações lógicas para descobrir um novo material são infinitas e sugam a vida aos investigadores. Sem dúvida. Essa é a fronteira final. A transição da rotina para a inovação pura. E aqui entramos na ideia da auto-research. Investigação automática. E aqui é que as coisas ficam mesmo interessantes para quem nos ouve. É o conceito com maior impacto a longo prazo desta entrevista. A premissa de que a máquina pode descobrir aquilo que nós nem conseguimos procurar. O projeto NanoGPT ilustrou isso perfeitamente. O que é que ele fez com o código dele? O Karpathy trabalha no NanoGPT de forma manual há umas 2 décadas. É a obra da vida técnica dele. Mas recentemente decidiu dar as rédeas a um agente autónomo altamente treinado durante a noite. E deixou mexer na matemática sozinho? Totalmente sem supervisão. E de manhã, o agente tinha descoberto otimizações altamente técnicas como weight decay e Adam betas que o próprio Karpathy confessou ter ignorado a carreira toda. Em 20 anos, ele falhou aquilo que a máquina viu numa noite. Exato. E o fascinante não é só a descoberta, é o método. Nós, humanos, testamos variáveis sequencialmente. Mudamos uma coisa, esperamos semanas, mudamos outra, usamos a intuição. Claro, para não perder tempo com becos sem saída. Mas essa é a nossa fraqueza. O agente não tem intuição preconcebida e não precisa de dormir. Ele testou milhares de permutações estruturais durante a noite, numa força bruta e inteligente que nenhum humano aguentaria. O abalo na comunidade científica é estrutural, então, não é só velocidade. E a forma como ele descreve a nova equipa de investigação deixou-me de boca aberta. Sim. A ideia dos ficheiros .md, o Markdown. Ficheiros de texto plano. Passámos de um edifício cheio de doutorados para um ficheiro de texto. Literalmente. Num laboratório normal precisas de dezenas de pós-doutorados, reuniões, orçamentos. Agora, o Karpathy descreve um futuro onde uma equipa de R&D é um documento digital. Onde se escreve o que cada agente faz. Exato. Defines a hierarquia, a missão, como relatam as descobertas, carregas no Enter e o fecheiro ganha vida como uma equipa virtual a trabalhar 24 horas por dia. E isso ameaça as grandes empresas tecnológicas, não é? Ele argumenta que já nem precisamos dos supercomputadores centralizados dos Frontier Labs. Sim. Ele sugere usar computadores comuns de pessoas anónimas, estilo folding at home, onde cedíamos o nosso PC para simular proteínas. Como é que isso é possível sem os milhões da Google ou da OpenAI? A genialidade pragmática assenta na assimetria da descoberta. Trocando isso por miúdos. Descobrir um novo supercondutor do zero custa uma fortuna em processamento. Testa-se milhões de hipóteses falhadas. Mas se eu te der a resposta final, o teu computador só precisa de uma fração de segundo para verificar que funciona. Ah, perceber se a resposta está certa é super barato. Exatamente. Se espalharmos agentes pela internet nos PCs de pessoas normais, 99% é lixo, mas a agulha no palheiro é validada quase de borla pela máquina central. O nosso trabalho passa a ser só redigir as regras da avaliação de sucesso. A máquina faz a descoberta, o humano só diz o que é um sucesso aceitável. Sim, o valor humano evapora-se na descoberta empírica. Agora, com todo este brilhantismo a otimizar redes neuronais e a dominar casas, qualquer pessoa acharia que estas máquinas são brilhantes em tudo. Seria o mais lógico. A parte hilariante desta entrevista é ver o quão cegas e limitadas estas IAs conseguem ser na sua base. Pois, isto levanta uma questão importante. Entramos no domínio da inteligência irregular, ou jaggedness, como eles lhe chamam. Sim, e nada ilustra isso melhor do que a piada dos átomos. Essa história é fantástica. Há 5 anos,
Se pedíssemos uma anedota à IA, ela dizia: porque é que os cientistas não confiam nos átomos? Porque eles inventam tudo. O famoso trocadilho com o make everything gata em inglês. E passado meia década de milhares de milhões investidos, O Carpathy senta-se em frente ao modelo mais avançado deste ano, pede uma piada nova e a resposta é exatamente a mesma piada dos átomos. Nem uma vírgula mudou. é constrangedor, não é? É como falar com um doutorado em física quântica genial que tem a maturidade social de um miúdo de 10 anos. Como é que existe um ponto cego destes? A culpa é do modelo de treino, o reinforcement learning, ou aprendizagem por reforço. Como é que isso causa esta falha de personalidade? Pensa no treino de um cão. Dás um biscoito quando ele faz um truque. Nos centros de dados, as IAs recebem reforço positivo se acertarem em coisas matemáticas ou de código. Coisas que podem ser objetivamente verificadas. Certo, o código funciona ou não funciona, é preto no branco. Exatamente. Se compila rápido e sem erros, a IA pontua 100% e hiperevolui nessa área. Mas não há uma métrica objetiva para medir a graça de uma frase sarcástica. A subjetividade humana não entra na equação. Não entra e acaba descartada. E isto criou uma ilusão muito perigosa. Nós achamos que a inteligência artificial está a evoluir de forma redonda em todas as áreas da nossa vida. Mas não. Está espalmada em alguns sítios. Sim, é super afiada na codificação e estagnada na nuance social e criatividade pura. Essa assimetria leva-nos à questão de quem controla isto tudo. Estávamos habituados a que o código aberto, o open source, gratuito, fosse tipo anos atrás dos grandes laboratórios de Silicon Valley. E o Carpathy destrói essa ideia por completo. Ele diz que a distância encolheu brutalmente, não é? Sim, antes falávamos de 18 meses de atraso, agora o ecossistema open source está apenas a 6 ou 8 meses dos modelos de topo mundial. Ele compara isto com a guerra dos sistemas operativos nos anos 90. O Linux contra os jardins fechados da Microsoft ou da Apple. É o mesmo princípio. O mercado precisa de uma base comum e neutra para não termos o cérebro da humanidade concentrado nas mãos de meia dúzia de acionistas. O que, cá entre nós, é uma perspectiva bem mais segura. Mas ele fala de um atraso no mundo real, certo? O mundo dos átomos. O fosso aterrador da robótica. É a nossa grande frustração futurista. O software parece quase magia, mas os robôs ainda lutam para não deixar cair uma chávena de café. Manipular bits é infinitamente mais fácil que manipular o mundo físico cheio de gravidade e caos. Pois, e como é que um cérebro digital que pensa em milissegundos interage com este mundo físico lento? É aqui que surge o negócio das APIs biológicas. Humanos como sensores, o Carpathy citou um livro chamado Daemon para explicar isto. Exatamente. A ideia é que, como a IA não tem mãos nem olhos no mundo real, vai subcontratar-nos a nós. A humanidade passa a ser o banco de sensores barato. Pensa num agente que gera trânsito e precisa de saber o que se passa num protesto numa rua no Porto, onde não há câmaras. Não vai enviar um robô de 10 mil euros lá. Claro que não. O agente emite um alerta na nuvem e oferece 10 euros a quem estiver naquela rua exata para virar a câmara do telemóvel por um minuto. Pagamentos automáticos de uma IA para nós alugarmos as retinas. É a troca do dinheiro digital pelos sensores humanos descartáveis. Bem, depois de secar isto tudo, houve a máquina gera software, domina a casa inteligente, faz descobertas noturnas e nós servimos de sensores por tudo e meia? Soa um cenário apocalíptico para o mercado de trabalho. Totalmente. Só a extinção do trabalho intelectual e da educação formal como os conhecemos, mas a tese do Carpathy é profundamente contraintuitiva, não é? Sim, ele invoca uma velha regra de economia que muita gente esquece nas alturas de pânico. O paradoxo de Jevons. Então, o que é que isto tudo significa na prática? Porque na teoria parece complexo, mas qual é o exemplo prático que ele dá para desmistificar este medo? Vamos ao exemplo clássico das caixas multibanco nos anos 70 e 80. As ATMs. Foi um pânico semelhante, não foi? Igualzinho. Quando as caixas automáticas apareceram, os sindicatos alarmaram-se e previu-se o fim da profissão de bancário. Era óbvio aos olhos de todos. Se a máquina conta as notas 24 horas por dia, quem precisa de funcionários ao balcão? Pois, parecia intocável. Mas o que aconteceu historicamente ensina-nos muito. Como as ATMs baratearam incrivelmente o custo de operar uma agência bancária. Os bancos pouparam imenso dinheiro. Exato. As contas gerais melhoraram de tal forma que os bancos decidiram expandir vertiginosamente. Começaram a abrir muito mais sucursais pelo país todo do que tinham antes. E ao abrir mais balcões físicos, precisaram de contratar mais pessoas. Ora nem mais. Acabaram a contratar um volume muito superior de funcionários humanos, mas não para contar notas. De extratos. Claro, as pessoas foram requalificadas. Subiram na cadeia de valor. Passaram a vender créditos de habitação, a aconselhar investimentos de reforma, a ter essa relação de empatia que a máquina não tem. O paradoxo é este. A eficiência de uma máquina multiplicou a procura pelo serviço humano. Traduzindo isso para a nossa revolução da IA e do código. Se a máquina agora faz código base hipercomplexo durante a noite e a custo quase zero... O mundo não vai simplesmente dizer, pronto, já temos software suficiente, fechem a loja. Exato. Vai haver uma explosão de procura. Qualquer padaria de esquina, qualquer pequena cooperativa familiar que nunca teve orçamento para digitalização, vai poder encomendar um software à medida por tudo em meia. Vai haver uma fome ilimitada por soluções digitais em cada pequeno nicho da sociedade. E é por isso que o conselho de ouro da entrevista é tão crucial. Qual é o conselho? Procura por engenheiros e pessoas focadas na orquestração vai aumentar brutalmente, não diminuir. O valor cognitivo passa da execução base para a criatividade e orquestração. Ensinar os agentes a ensinar.
O que nos leva à forma como a própria educação está a mudar. O projeto MicroGPT resumiu redes neuronais em apenas 200 linhas de Python. E o Karpati percebeu que a pedagogia de aulas em vídeo no YouTube para 200 mentes que aprendem a velocidades diferentes é o método mais ineficiente possível. Ele agora só escreve fecheiros de texto para ensinar, não é? Ele foca-se puramente em redigir um fecheiro Markdown exímio com toda a dedução lógica bem clara. Entrega esse texto ao agente de IA. E o agente traduz isso para o aluno. Sim, o agente interage com o humano. Age como um tutor particular milagroso, com paciência infinita. Se tu não percebes a matemática, o agente adapta logo a metáfora. Pode usar uma analogia com mecânica de carros. E se eu não perceber nada de carros? O agente tenta outra vez, sem se zangar. Vai buscar uma analogia com culinária, se for preciso. Molda a aula totalmente ao ritmo e às falhas do aluno individual. Uau! É o fim da barreira de tempo e do compasso estático do ensino tradicional. Incrível. Bem, o nosso tempo voa. E se olharmos de cima para toda esta olaria que percorremos, passamos de artesãos solitários de código a gestores de exércitos digitais caóticos. É a melhor forma